glória, paz do Senhor, povo de Deus. Oh, glória, que alegria poder retornar a essa casa de oração, um povo adorador, cheio de Deus. Você pode dar um glória para Jesus aí no teu lugar? Deus seja louvado nessa manhã. Quero externar a Deus gratidão pela oportunidade de fazer parte dessa conferência profética. Pastor, Deus abençoe. Bispo, Bispa também, pela honra, pela confiança de nos agendar aqui para ser porta-voz de Deus, Costumo dizer que eu sou só instrumento e Ele é o tangedor. Deus seja louvado também pela vida do meu esposo, pastor Davi. Hoje eu estou com a minha mãe aqui, pastora Neuza, também minha pastora, evangelista Neice, evangelista Nilson, que são os meus tios. E que responsabilidade, irmão? Além de pregar para o povo de Deus, ainda para os parentes, A responsabilidade é triplicada. Eu quero convidar você rapidamente a abrir a sua Bíblia. Quero ler 2 textos com vocês. Primeiro é o tema dessa conferência, Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra comigo também no livro de Esther, capítulo de número 2, o versículo é o de número 15 e o versículo de número 17, Esther, capítulo de número 15 e versículo 15 e 17. Capítulo 2, versículo 15 diz: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. Versículo 17: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Aleluia. Meus irmãos, eu estava novamente lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta essa que ele envia através de uma mulher por nome de Febe, para aconselhar, para lembrar ao povo de Roma, ao povo que estava ali servindo ao Senhor, os romanos, o plano de Deus, o trajeto que Deus fez para a salvação de um povo que não merecia. O esforço de Deus para trazer das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz a palavra, um povo que era desprezado. Paulo começa a se alegrar porque ele ouve dizer que a fé dos irmãos estava grande. E ele começa a dizer: coisa boa é essa, de vocês terem essa fé no Senhor. Isso é bom, é agradável. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai dizer: vocês têm uma incumbência muito grande. Vocês são a carta lida pelos homens que representa Cristo. Isto é privilégio. E Paulo vai começar a ensinar o povo, dizendo: olha, vocês têm uma pessoa importante que está conduzindo vocês. Vocês têm alguém que foi enviado pelo Pai por causa da intercessão de Jesus, para que vocês continuem neste caminho que é de fé, que é de renúncia, que é de santidade. O nome dele é Espírito Santo.
Paulo vai exortar o povo dizendo: olha, aquele que aceitou a Jesus como Salvador da sua alma, ele não vive para si, ele não vive para a carne, mas ele vive para agradar aquele que o chamou, que o escolheu, que o separou. Não éramos dignos, mas ele nos escolheu. Ele vai dizer a Isaías que eu vou atrair para mim um povo que não me conhece, que nem mesmo pensava em mim, mas eu vou chamá-los, eu vou salvá-lo, eu vou purificá-lo. Você está aqui porque ele te enquadrou no plano de salvação, porque ele te amou primeiro. E Paulo, no decorrer da sua carta aos Romanos, ele vai dizer isso: vocês tiveram um privilégio que ninguém mais teve. Aproveitem este privilégio. Dê valor a este sacrifício. Lembra que vocês estão aqui na terra, é temporário, mas vocês estão aqui para representar aquele que vos amou primeiro. Aí Paulo vai dizer isso, né? Que nós somos a carta lida pelos homens. Nós somos alguém que, ainda que não sabemos falar, temos o auxílio do Espírito Santo para orar ao Pai com gemidos inexprimíveis, aquilo que a gente não consegue falar, aquilo que a nossa expressão não consegue mostrar para Deus. O Espírito Santo está dizendo: Pai, ele precisa de renovo. Ele está chorando, Senhor, ela está chorando porque a alma dela precisa da nossa presença. Ele vai interpretar aquilo que você nessa manhã não conseguiu falar com palavras, mas as tuas lágrimas escreveu ao Pai. Ele vai dizer sobre o processo da transformação para ser uma nova criatura. E Paulo vai começar dizendo: eu rogo a vocês. Esse rogar é pedir incessantemente, insistindo. Eu quero insistir para vocês, que vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Ele está dizendo: olha, você não tem que servir a este Deus, porque esse Deus, ele é uma videira verdadeira, como Jesus disse, né? Eu sou a videira verdadeira. Paulo vai dizer no capítulo de número 11 que este Deus quebrou alguns galhos para enxertar outros. E ele vai dizer: olha, aproveita esse privilégio. Não se ensoberbeça. Não diga: é dessa forma, é do meu jeito, é da minha maneira, porque é o mesmo Deus que põe, ele tira. Então você tem que entender que você não está enxertado para se agradar. Você tem que vir prestar culto, é para agradar a Ele, para fazer por Ele, para Ele. Porque o mundo aí fora vai pregar dizendo que nós temos que ter uma autoestima. E o que é autoestima? É fazer aquilo que me agrada, é fazer aquilo que me alegra, é fazer aquilo que faz com que o meu ego incha, cresça. E o apóstolo Paulo está dizendo: não, o crente não vive de autoestima, o crente vive para a glória de Deus, para a vontade de Deus. Às vezes, irmão, você vai se desagradar. Às vezes você vai ter que colocar a carne em sofrência. Vai ter vezes que a sua carne vai se rebater, dizendo: eu não quero, mas o teu espírito está dizendo: vai. A carne está dizendo: faça, e o espírito está dizendo: não. O mundo vai dizer: faça o que você tem vontade, mas a palavra está dizendo: faça a vontade do Pai. É para Ele que você está se apresentando. E é difícil, principalmente para nós mulheres, né? Que hoje tem um empoderamento, feminismo. Só que a mulher não vive pelo feminismo, ela vive para a glória de Deus. Tem mulheres aqui que vivem para a glória de Deus e pode erguer a mão para glorificar a Ele. Você tem que viver
para agradar o Pai. Você precisa entender, porque isso começa na tua mente, que você não tem o formato do mundo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus não te chamou para parecer com o mundo. Esse conformeis está na mesma forma, está parecido, está junto. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pelo mundo a gente vai ser odiado. A Bíblia diz que pelo mundo a gente vai ser, bispo, apelidado de quadrado, de chato, de santarrão, não é assim? Mas deixa o mundo falar. Deixa quem está cego pelo pecado apontar o que não sabe. É porque eles ainda não conheceram a bondade de Deus. Porque quando eles conhecerem, eles verão o quão bom é o Senhor. Paulo está dizendo: vocês estão enquadrados num plano, num projeto, nos pensamentos de Deus. Você sabia que o teu Deus pensa? Você sabia que o seu Deus projeta? Você sabia que o seu Deus sonha por você? Eu me lembro de uma madrugada, eu tinha o costume às vezes de sair para fora, aonde a minha mãe hoje reside até hoje, né? Na verdade tem um terreno na frente. Às vezes eu costumava sair de noite, ela ia até atrás de mim para saber, meu Deus, você está 2 horas da manhã saindo para fora. Às vezes eu sentava do lado de fora e ia conversar com Deus. E aí um dia eu parei assim e pensei, eu já fui em campanhas de carta para Deus e não tinha escrevido minha carta. Eu falei: eu vou escrever minha carta. Sentei lá e comecei a escrever. Eu quero fazer isso, eu quero me formar nisso, depois eu quero fazer dessa maneira, eu quero assim, assado. Quando eu fui terminando de escrever, o Espírito Santo falou comigo: ei, esses são os teus planos, os teus projetos. Tu perguntou se é os meus? Você perguntou se é o que eu tenho para você? Aí eu comecei a chorar, entrei devagarzinho em casa, peguei o fósforo do fogão, fui lá e queimei a carta e disse: Deus, assim como eu estou queimando essas cartas, hoje eu estou queimando os meus sonhos, os meus projetos, e eu quero viver os teus sonhos e os teus projetos. Eu me olhei no espelho e disse: Senhor, como o Senhor quer me ver na sua presença? Como que o Senhor vai se agradar de me ver quando eu entrar na tua casa? E Deus começou a mudar, fala, veste. Está aqui minha mãe e minhas tias, que tem pessoas que me vê hoje e dizem assim: essa é a Nicole Carissa? Não, ela era totalmente diferente. Eu era mesmo, mas quem tem encontro com Jesus, tudo muda. O nosso Deus pensa. Jeremias no capítulo 29, versículo 11 diz: os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Olhe para alguém e diz: Deus está pensando por você. Não são coisas ruins, não são coisas para te matar, como já foi dito aqui. São pensamentos de paz. Deus tem paz para a tua mente nessa manhã. Deus tem paz para a tua casa, para a tua família. Deus tem a paz que excede todo o entendimento. Quando você entender que quem está no controle é Ele, quem faz é Ele, você vai viver a boa e perfeita vontade de Deus. E a Bíblia vai nos narrar essa história linda. Um livro que você não vê a escrita Deus, mas você vê Deus em cada detalhe. Você já aprendeu a ver Deus nos detalhes da tua história? Ou você fica esperando aquela coisa esplêndida, grande? Não, porque Deus tem que aparecer daquela forma triunfante. Às vezes Deus vai aparecer num mínimo detalhe.
Às vezes eu costumo dizer que eu me maravilho sim quando o cego anda, quando o mudo ouve, quando o cego vê. Mas sabe o que mais me impactou, bispa? Foi quando um dia eu estava sentada na mesa e minha mãe disse assim para mim: eu estou com vontade de tomar um sorvete de massa. E eu disse: ô mãe, a gente não está com dinheiro, não tenho nem R$2 para comprar um de palito. E ela disse: mas eu estou com vontade de comer o de massa. Não deu 1 hora de relógio. Aquela pessoa que todo mundo acha que é doido, sabe aquela pessoa que Jesus transforma e todo mundo diz: esse é doido, desparafusado, bateu lá na porta da nossa casa, diz: pastora Neuza, eu vim aqui tomar um sorvete com a senhora. E quando ele pôs a sacola na mesa, era um pote de sorvete de massa. Ei, irmão, Deus te conhece. Deus está nos detalhes da tua história. Deus está falando para você: olha, eu aqui te guardando, te livrando. Tu respirou, é Deus dizendo: eu te amo. Você está aqui nessa manhã, Deus dizendo: eu tenho uma história linda para você. Às vezes a gente acha que é coincidência. Às vezes achamos que é tragédias. A Bíblia diz que há um movimento depois destas coisas, diz o capítulo 2, versículo 1 de Esther. Depois do quê? Depois de destronarem Vasti, depois de muita coisa acontecer no reino, há uma notícia nas províncias. Todas as mulheres virgens e formosas vão se apresentar ao rei. E a Bíblia diz que dentre elas estava Radassa, no seu nome Esther. Alguns vão dizer que essas moças nem todas foram por livre e espontânea vontade. Foram porque foram obrigadas a se submeter a um processo que não foi escolha delas. Um processo de 12 meses para se apresentar ao rei. E Esther vai junto. Esther judia. Quem sabe ela pensou: o que eu tenho a ver com isso? Vou entrar num processo que eu não escolhi, que eu não desejei, que eu não sonhei para mim. Mas era Deus dizendo: Esther, eu estou sonhando para você. Esther, eu estou projetando por você. E o processo que você vai passar talvez não foi tua escolha. Tem pessoas que estão aqui vivendo processos na sua vida. Não sei se é um mês, se é 2, se é um ano, se é 5, se é 10. E você se pergunta: para que esse processo? É para você se apresentar de forma agradável diante da presença do Deus que te convocou. E o que é submeter-se? Submeter-se tem 3 significados dentro dele: tornar-se dependente, ceder o controle, e o terceiro, obedecer. A Bíblia diz que quando Esther chega naquela seleção, Mardoqueu fala para ela: olha, se cale diante do processo, não fale nada. O rei designou uma pessoa que vai cuidar de você. O rei designou alguém que vai te ajudar a passar os processos. E esse processo, ele começa 6 meses de purificação. 6 meses de óleos, que quando se passava na pele, era com o intuito de abrir os poros e tirar as impurezas da carne. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã? O Pai, diz o apóstolo Paulo, designou alguém poderoso, alguém grandioso, chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para tirar de você todas as impurezas de dentro para fora. Ah, mas eu não escolhi o processo, mas Deus te colocou no processo
para te limpar, para te purificar, para sarar a tua alma. Sabe que mandou que eu disse para ela: obedeça. Reconheça que quem está cuidando de você sabe do que faz. Quem está cuidando de você conhece o coração do rei. Quem está te orientando sabe do que o rei gosta. Quer saber o que o pastor, o bispo gosta? A esposa dele sabe dizer bem, porque conhece ele como ninguém conhece. Aí tem pessoas que querem conhecer a Deus, que quer ser íntima de Deus, mas esquece do Espírito Santo. Há um livro que diz Espírito Santo, Deus desconhecido, que as pessoas esquecem do Espírito Santo. E Paulo, na sua carta aos Romanos, o que ele mais vai falar é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí te auxiliando. Quer saber do que o Pai gosta? Pergunte ao Espírito Santo. Quer saber o que agrada o coração do Pai? Você quer saber como o Pai quer que você vista? Pergunte ao Espírito Santo. Quer saber como o Pai quer que você louve, que você pregue, que você adore? Tenha intimidade com o Espírito Santo. E ela se submete. Ela deixa o controle na mão de quem entende do processo. Quer ser transformada? Tira a mão do controle. Quer ser curada? Tira a mão do controle. O Espírito Santo sabe o que faz. O Espírito Santo sabe porque é que Ele está te levando para estes caminhos. O Espírito Santo sabe porque é que Ele está passando cada óleo em você. Porque é para ser agradável ao Pai, não pode ter impurezas, nem no exterior e nem no interior. Deixa o Espírito Santo arrancar essa mágoa que você está guardando. Deixa o Espírito Santo arrancar essa angústia. Deixa o Espírito Santo arrancar essas lembranças ruins que você fica remoendo da tua infância. Deixa o Espírito Santo arrancar aquilo que te impede de ser uma oferta agradável. Você pode erguer a mão e dar glória para esse Jesus? Esté se submete, ela se torna dependente de Hegai. Tudo que Hegai manda ela fazer, ela faz. Se tornar dependente, ceder o controle. E a terceira coisa, obedecer. Tem gente que quer agradar o Pai, até ouve que o Espírito Santo fala, até dá o controle para o Espírito Santo, mas quando é na hora de pôr em prática, dá aqui o controle do Espírito Santo. Eu não acho que é assim, eu não acho que é dessa forma. Um dia um irmão conversando comigo começou: eu acho que é assim, eu não acho que é assado. Eu olhei para ele e disse: ainda bem que o Evangelho não é o que você acha, senão tinha muita gente no inferno por causa do seu achismo. O Evangelho não é o que você acha. Eu acho que é certo assim. Não. O Evangelho é o que a Bíblia diz que é. Se aqui está dizendo não, independente se eu acho que é sim, vai ser não. Se aqui está dizendo que eu não posso, se aqui está dizendo que o caminho é estreito, não adianta largar o caminho lá fora. É estreito. Adianta ouvir se você não vai obedecer. Uns tempos atrás eu até falei para meu esposo: eu vou parar de dar conselho para quem não ouve e não pratica. Chega pra gente e diz: você é meu espelho, você é minha referência. Um dia minha mãe ligou e disse: olha, tem uma moça aqui dizendo que é sua fã, que você é referência dela, que ela quer muito te conhecer. Eu disse: misericórdia, quem sou eu na fila do pão? Aí
Aí, irmão, eu me ajeitei rapidinho, fiz um coque, falei, vou lá, tadinha, a menina gosta de mim. Vamos valorizar, né, quem gosta da gente. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei, o comportamento da menina era totalmente estranho. E era gira daqui, gira de lá, e não sei o que, não sei o que. E eu olhando assim. Depois eu falei, mãe, ela disse que eu sou referência dela. Eu olhei assim. Eu disse, não. Eu não ando assim, eu não falo assim, eu não sou assim. Como que alguém diz que eu sou espelho e não reflete quem eu sou? Como você quer dizer eu sou como Cristo se você não anda como Cristo andou, não fala como Cristo falou, não renuncia como Cristo renunciou? Falei, alguma coisa está errada. Um outro amigo meu veio me pedir conselho de novo. Eu disse, não vou te dar mais conselho. Ele disse, por quê? Falei, porque há anos eu estou te dando conselho e nenhum dos conselhos que eu te dei você fez. Você foi orar, você foi jejuar, você renunciou como eu tinha aconselhado você. Porque, irmão, quem está liderando, você acha que Deus colocou o bispo aqui porque ele não sabe do que faz? Se Deus coloca alguém para liderar, porque sabe por que colocou. Sabe a intimidade, a capacidade. Para minha mãe, hoje ela está aqui, pastora presidente do ministério. O que ela passou para hoje ser uma pastora presidente, talvez quem está aqui ou eu não suportaria. Mas hoje ela tem autonomia, o bispo tem autonomia para falar. Se fosse para você controlar, você seria um Hegai. Mas Deus não colocou você como um Hegai. Deus colocou você como uma Esther. Se submeta. Ceda o controle. Cutuca essa pessoa do seu lado, diga para ela assim, ó, obedeça. Que palavra gostosa, né, irmão? Que efeito gostoso, né? A Bíblia diz que é melhor obedecer. Obedeça. Porque quem está falando sabe o que está no coração do Pai. Aí a Bíblia diz que Hegai achou graça e colocou 7 moças para cuidarem de Esther. Tem pessoas que Deus vai colocar na tua vida, não é para dar tapa nas tuas costas e dizer, sou teu amigo. É para dar, de vez em quando, como eu digo a alguns amigos meus, aquela voadora santa que te derruba, te põe no chão, mas é para você se converter. Eu falei para um amigo meu, eu louvei a Deus todas as vezes que minha mãe olhou para mim e disse, toma vergonha na sua cara. Porque hoje eu sou quem eu sou. Talvez o inimigo teria me tragado, mas ela falou as verdades que eu precisava ouvir. Ele vai designar 7 pessoas para ajudar no processo de purificação. Eu quero profetizar nessa manhã que Deus está levantando pessoas na tua história que vão te ajudar no processo de purificação. Não é para só você enriquecer. Ah, mas é só para enriquecer. Não, é para te purificar. Porque Ele achou graça. O Espírito Santo achou graça em você hoje aqui. Você está achando que você veio aqui a convite da bispa, do bispo, dos irmãos, dos obreiros? Que você é bonito, é amigo de Beltrano, de Ciclano? Não, você está aqui porque o Espírito Santo achou graça em você. Aí a Bíblia diz que são 6 meses de purificação e 6 meses de outros óleos para hidratar, para perfumar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Esse processo que dói tem prazo de validade. Você não vai ficar sofrendo a vida toda, não. Vai chegar o dia, sabe, que aperta. Sabe aquela mãe que fica fazendo errado lá, aquele belisca assim? Dói, não dói?
Mas depois que você obedece, ela vem e faz o quê? Dá um carinho, dá um abraço. Vem cá, filha, eu te amo. Aí começa o período para que ela exalasse um bom perfume. Porque Hadassah quer dizer murta, e murta era uma das plantas usadas para trazer um bom aroma. Esse processo é para fazer você exalar o perfume de Cristo. Não é o da Avon, nem da Boticário, nem da Eudora, é de Cristo. Que pensa num crente bonito e cheiroso, é o povo cristão. Eu sempre lembro desse hino, irmão, do Canção e Louvor, que diz que o crente pode estar desempregado, mas é gordo e bem vestido. É verdade ou não é, irmão? Você fica vendo as suas fotos quando você estava lá no mundo, lamaçado do pecado, um shortinho, aquela coisa, aquela, sabe, estranha. Você olha e diz, eu era assim. Aí você olha as fotos de hoje, o rapaz de terno, e de blusa social, e de um Apolo, e de sapato elegante. Jesus só faz coisa bonita, irmão. Ó, você aqui chique, cheiroso, arrumado, porque Jesus te lapidou. Passou o processo de purificação, ela começa agora ter o processo para exalar o bom perfume. Paulo não diz isso? Que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Aí a Bíblia diz que tem outras mulheres também que estão passando pelo mesmo processo. Só que a Bíblia vai dizer que quando era para se apresentar diante do rei, elas não faziam, bispa Damares, o que Hegai falava. Elas pegavam aquilo que elas achavam que iam agradar o rei. Chegava lá, faziam de tudo, mas a Bíblia diz que nenhuma agradou o coração do rei. Tem muita gente que até se torna dependente. Tem muita gente que está até aqui, cede até o controle por um tempo, mas não obedece. Faz do jeito que acha que tem que fazer. Só que sabe qual que é o problema de você fazer o que você acha? É que você vai chegar diante do rei, você vai dançar, você vai gritar, você vai mostrar técnica, você vai fazer, você vai mostrar ser até bonito, bonita, mas não vai chamar a atenção do rei, porque o rei gosta do cheirinho da obediência. Dá uma cheiradinha nesse irmão, vê se ele cheira obediência aí. Eita, irmão, estou sentindo Jesus aqui, dizendo para alguém, obedeça. Porque o lugar que eu tenho para te colocar, não é teu diploma que vai colocar, não é a tua eloquência que vai colocar, é a tua obediência a mim. A Bíblia diz que ela entrou na presença do rei. No versículo de número 15, diz aí, nós lemos: chegando, pois, a vez de Esther. Aí mais para frente diz: tomara por sua filha, versículo aqui a parte B, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai. Obediência é a palavra que Deus coloca no meu coração nessa manhã, para dizer para você: quer viver transformação? Quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Dói, mas obedeça. Obedeça. Aí a Bíblia diz, irmão, que ela alcançava graça aos olhos de todos que haviam. Antes mesmo de chegar na presença do rei, quem olhava para ela via graça. Sabe por quê? Quem obedece no processo
tem graça em público. Quem renuncia no anonimato, às vezes ninguém está vendo você obedecer. Eu não vou fazer porque ninguém está vendo. O Pai está vendo, o Espírito Santo está vendo. Aquilo que você faz no secreto vai resplandecer em público. Esse é o verdadeiro cristão. Ele não faz as coisas, você não vê ele orando, ele não fica anunciando aos 4 cantos da terra que ele ora. Ele não fica anunciando aos 4 cantos da terra, eu jejum, eu santifico, não. Ele entra no quarto e fecha e ele vai lá no secreto. Aí ele falou, pai, eu estou aqui. Como um dia eu disse para o Senhor, eu disse, ó Senhor, a minha carne, eu não estou sentindo. Porque tem gente que diz assim, ó, quando eu sentir, eu largo. Quando eu sentir, eu mudo. Tu não vai sentir nunca, irmão. A carne nunca sente. Ela sempre quer as coisas da terra. Um dia eu orei e disse, Senhor, a minha carne não sente. Mas por amor ao Senhor, eu vou largar tudo que o Senhor está me orientando a largar. Desde vestes, tanto amizades, tudo que Deus tinha falado para mim que não queria na minha vida. Eu falei, a minha carne gosta, mas por amor e obediência, eu vou largar. E eu quero amar na sua vontade. E hoje eu fico olhando como eu sou e como eu era. Eu amo hoje como eu sou. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é só agradável, Ele vai agradar você depois. Ela se submete, ela obedece e quem olha acha graça. Aí ela entra na presença do rei. Ela não precisou fazer nada. Ela não precisou fazer malabarismo, não precisou fazer dança, não apresentou, não fez nada. Quando ela entrou, a Bíblia diz que o rei bateu o olho nela e amou. Quem tem graça não precisa ficar fazendo muita coisa. Quem tem a graça, quem se submete, quem obedece, não precisa ficar disputando. Ele não fala de si, ele deixa que Deus fale dele. Ele deixa que Deus fale por ele. Porque se você falar, vai ser só palavras vazias. Mas se o Espírito Santo de Deus falar de você, é diferente. Para onde Deus quer te colocar, Ele vai te fazer passar pelo processo da obediência. Porque aonde Ele precisa te colocar, se você não for resiliente, obediente, você não vai suportar o que vai acontecer no futuro. Você não vai ter sensibilidade. Você não vai orar quando as coisas difíceis acontecer. Quem não obedece quando passa pelas ameaças do inimigo, o bispo, vai correr para os amigos, vai correr para quem? Eu vou para o contato e vou fazer assim porque eu conheço o Beltrano, eu conheço o Ciclano. Mas Esther já havia passado pelo processo. Quando o inimigo se levantou, ela disse, ora, jejua porque eu vou orar e jejuar também. Eu sei aonde eu posso encontrar resposta. Deus quer te colocar em posições que você nunca nem sonhou. Uma menina órfã, de pai e mãe, anônima para muitos. Nunca ela pensou, porque para você fazer parte, ou você tinha que ser parente de alguém de linhagem real, não é assim? Filha de um rei, de um príncipe, para você se tornar rainha. Aonde você imagina que Esther um dia chegou em casa e pensou, eu vou ser rainha? Nunca. Talvez ela pensou que ia ser só mais uma moça, que iria casar, ia lá lavar a louça, cuidar do marido, ter uns filhos. Lá, escondidinha. Só que Deus estava dizendo, eu tenho mais para você. Eu tenho lugares altos para te colocar. Tá doendo? É para te fazer mais forte.
Está doendo, é para você ser mais sensível à minha voz. Está doendo, mas é para você andar como eu quero, falar como eu quero e fazer aquilo que eu mandar você fazer, do jeito que eu estou mandando você fazer. E aí a Bíblia diz que Ele colocou a coroa na sua cabeça. Deus não coroa desobedientes. Deus não honra desobedientes. Deus não tem negócio com quem não tem negócio com Ele. A coroa foi na cabeça de quem obedeceu. As outras, eu acho que é assim. Eu acho que é dessa maneira. Eu vou fazer porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Assim tudo você sabe. Eu sei. Você vai falar para fulano, não faz. Eu sei. Olha, a Bíblia diz assim, eu sei. Os crentes, eu sei. As meninas, eu sei tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. Foi lá para a segunda casa das mulheres. E ficou lá. Mas Esther se tornou rainha. Porque passou pelo processo não para se agradar, mas para agradar o coração do rei. Eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã e nós já vamos orar. O que você está fazendo para agradar o coração do rei? Ou você está vivendo para a sua autoestima? Ou você está vivendo para agradar você? É meu sonho, é o meu desejo. Esses dias eu estava num stand de venda, eu sou corretora de imóveis, e tinha um corretor lá falando, meu sonho era ser jogador de futebol. Mas um dia Deus falou comigo, não é o que eu tenho para você. Aí ele disse, e hoje eu sou mais feliz do que quando eu jogava futebol. Porque o sonho de Deus para mim era outro. Hoje eu tenho uma família linda. Hoje eu tenho coisas que eu nunca imaginei ter. Porque eu entendi o que Deus tinha comigo. Talvez alguns sonhos seus vão ser frustrados. Não se entristeça. É para que os sonhos de Deus se cumpram na tua vida. E eu quero te perguntar, você quer ver seus sonhos ou os sonhos de Deus? Então quando doer, não reclame, não murmure. Agradeça. Obedeça. Que amanhã você vai estar onde você jamais pensou que estaria. Deus tem lugares altos para você, irmã. Deus tem lugares altos para você, irmão. Obedeça, renuncia, porque você vai ver coisas grandes e firmes que você não sabe. Muda a tua mente. É o que Paulo está dizendo. Para você ser transformado, você precisa deixar ele mudar aqui, ó. Você precisa deixar ele controlar aqui. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que ele levou a mente dele cativa em Cristo. E ele vai escrever dizendo que essa mente, ela é confusa. Mas o crente não tem uma mente confusa. Porque a mente dele foi levada cativa. Sabe o que está na mente do crente? A mente de Cristo. Receba a mente de Cristo nessa manhã. Eu quero convidar você a se colocar de pé e quero orar com você. Quero convidar você, que essa palavra está falando contigo. Carissa, eu estou fazendo muita coisa que é a minha vontade, mas eu estou precisando viver a vontade de Deus. Eu estou cansada de fazer a minha vontade. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero que Deus me transforme. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Carissa, eu estou passando por um processo que está doendo. Está difícil. Vem que nós vamos orar por você. Jesus vai dar graça para você vencer esse processo. Carissa, está difícil às vezes de obedecer, mas o Espírito Santo está aqui e vai te dar força, vai te dar graça para obedecer aquilo que Ele está mandando você fazer. Carissa, eu sinto que Deus tem lugares altos para mim, mas eu estou sofrendo retaliações, porque você acha que o diabo vai ficar feliz de ver você entrando no projeto de Deus, que é o plano dele? Futuro é trazer morte.
Mas Deus está te lapidando hoje para lá na frente trazer vida. Você vai ser canal de vida. Você vai ser canal de livramento para alguém por causa da tua obediência. O Espírito Santo está trabalhando em mentes aqui nessa manhã. O Espírito Santo está mudando conceitos, pensamentos, e está dizendo para você: eu vou mudar você por completo. Eu vou mudar você por completa. Quem te viu verá, diz o Senhor. Quem te vê hoje não vai reconhecer o que Deus vai fazer na tua história. Oraço e calamanchoremente assiá. É ele, é ela. Mas ele era assim, ele era assado, era. Porque a mão de Deus hoje te toca. A mão de Deus hoje arranca as impurezas da tua alma. A mão de Deus arranca o que está te impedindo de vencer. E tem uma coroa de vitória para a tua vida nessa manhã. Essa conferência Deus marcou para te lapidar. Essa conferência o Espírito Santo marcou para trabalhar no teu coração, porque Ele sabe o projeto do Pai para a tua vida. E Ele está te limpando. Ele está te lapidando para você agradar o coração do Pai. Oh, Espírito Santo, você que pode, feche os seus olhos, curve a tua cabeça e fale com o Espírito Santo.